Bom, para nós finalizarmos a nossa agenda do conteúdo programado para esse módulo, falta somente nós vermos como que é possível criar formulários no Excel, certo? Então já estou aqui com um formulário criado como exemplo, tá? Então, notem, aqui vamos dizer que nós tivéssemos uma loja de venda de produtos de informática. Eu tenho aqui no primeiro momento os dados dos meus clientes, tá? E aqui embaixo os dados que foram selecionados por esse cliente, tá? Então, na medida que eu vou alterando os dados, ele vai atualizando os valores da compra aqui, tá? Aqui eu posso também inserir opcionais, certo? E a forma de pagamento também vai influenciar no preço final do nosso produto. Então, se eu colocar à vista, eu estou concedendo um desconto para esse cliente, ou se ele selecionar 30 dias ou 60 dias, ele vai ter um valor de juros que ele vai ter que pagar em cima do valor total da compra, tá? Então, essa é a ideia do formulário. Vejam que aqui, né, quando a gente utiliza esse tipo de controle, na verdade é como se a gente estivesse aplicando um filtro em cima dos dados que nós temos lá na nossa base de dados, tá? Então, esse formulário nós vamos construir passo a passo agora nos nossos próximos vídeos, certo? Antes, porém, de iniciar a construção deste formulário, eu vou me posicionar aqui na nossa atividade, na nossa planilha de atividades 4, onde nós tínhamos inserido, então, o nosso filtro com o VBA, tá? E nós vamos salvar ela, então, vou vir aqui em arquivo, vou dar um salvar como, vou salvar a minha aqui na área de trabalho, colocar um outro nome aqui. E o que é importante quando eu vou salvar uma planilha na qual eu inseri algum código VBA ou na qual eu gravei alguma macro, tá? Então, notem que eu somente cliquei em salvar, ele me deu essa mensagem aqui, tá? Me perguntando, me informando que eu tenho um projeto do Visual Basic nessa planilha. O que significa isso? Significa que eu tenho que salvar essa planilha, essa pasta, de uma forma diferenciada, tá? Então, aqui, ó, para salvar um arquivo com recursos do VBA, tá? Nós vamos ter que clicar em não e escolher um tipo de arquivo que esteja habilitado para macro, tá? Isso que ele está me dizendo. Se eu clicar simplesmente em sim, o que vai acontecer? Eu vou perder aquele código que eu inseri anteriormente, tá? Então, isso é importante. Eu vou clicar em não, e aqui no tipo de arquivo, eu não posso simplesmente salvar como uma pasta de trabalho do Excel. Tem que vir aqui e alterar para pasta de trabalho habilitada para macro. Reforçando, sempre que eu gravar qualquer macro ou que eu inserir qualquer código VBA, eu tenho que salvar essa pasta com o tipo pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, ok? E agora sim, posso clicar em salvar. Agora, vou fechar. E podemos iniciar, então, a construção do nosso formulário. Eu estou aqui com esse arquivo Excel, formulário loja, que tem a base de dados, então, para nós construir o nosso formulário. Aqui a gente só tem uma imagem, como vocês podem ver, que vai nos servir só de base, como um padrãozinho, tá? Os dados que nós vamos utilizar está aqui nesta base de dados, que foi renomeada como vínculos, tá? E notem que eu tenho aqui, então, uma lista dos processadores que eu comercializo, dos gabinetes, das memórias RAM e assim por diante, certo? Bom, notem que
Para cada lista, eu tenho aqui uma célula que foi reservada para vínculo, tá? E uma outra célula que foi reservada para a respectiva fórmula que eu vou utilizar para buscar um determinado dado, tá? Então, antes de iniciar a construção do formulário em si, eu preciso preparar os meus dados. Outra observação que eu faço é a seguinte: esses meus dados estão em uma planilha só, mas eu poderia ter uma planilha para cada um dos dados. Além disso, como vocês podem observar, o meu banco de dados, ou seja, a minha base de dados é pequena, né? Então eu tenho poucos exemplos aqui, por exemplo, de processadores, de velocidade e tal. Eu poderia ter, na verdade, muito mais produtos do que isso que está sendo apresentado, só para realmente a gente fazer o exercício, certo? Então, o primeiro passo é realmente nós prepararmos os nossos dados, tá? E quando eu falo em preparar, significa eu reservar uma célula que vai conter o vínculo e a outra célula que vai conter a fórmula onde eu vou buscar um determinado dado, tá? Nesse caso aqui, qual é a função que eu vou utilizar para buscar o dado referente a esse código número 1? Eu vou usar a função procv, tá? Então, aqui nesta célula, vou colocar aqui igual procv. O que é que eu estou procurando? Estou procurando por esse valor aqui de vínculo, tá? Onde eu estou procurando isso? Então, qual é a matriz? A matriz corresponde a todos esses dados aqui, certo? Qual é o número do índice da coluna que eu quero que ele retorne caso ele encontre esse dado? Eu quero que ele retorne o valor correspondente que eu tenho aqui na coluna 3, certo? Então, coluna 1, 2, 3. Então, vou colocar aqui o número 3. E qual é o tipo de correspondência que eu desejo? Eu quero a correspondência exata. Então, tanto faz eu dar 2 cliques aqui, como informar o número 0, tá? Então, vou colocar aqui 0, vou fechar o parênteses, vou dar um Enter, e ele me disse, então, que o valor correspondente a esse código número 1 é de R$1.000. Perfeito, né? Se eu trocar aqui, colocar o 3, ele vai dizer, então, que é 1.100. Se eu colocar 4, 1.600, tá? Então, esta célula de vínculo, na verdade, corresponde a um desses códigos aqui que o meu usuário vai poder selecionar para buscar esse valor, tá? Da mesma forma, eu vou inserir as demais fórmulas para buscar os dados, ou melhor, para buscar o valor correspondente ao código que foi informado, tá? Então, aqui também vou colocar um procv. O valor procurado é sempre o que está na célula de vínculo. A matriz tabela também é essa mesma matriz aqui. O número da coluna é a terceira e o valor é a correspondência exata que eu quero, tá? Perfeito. Então, vou fazer isso para a velocidade, para a memória RAM, para o HD e para a memória cache também, certo?